Então vamos lá. Depois que a gente já descobriu, no meu caso, depois que eu descobri, entendi a forma como eu gostaria de educar meus filhos, falei, então, e agora? Como eu faço isso? Quais os passos que eu vou caminhar agora? E foi onde o livro me apresentou. As ferramentas que o livro vai oferecer, ela vai falar que sempre que a gente se deparar com um mau comportamento de uma criança, nós devemos validar o sentimento dela. Vou usar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas é o que me vem à mente agora. Por exemplo, uma criança que acha que é o gostaria de ser o Homem-Aranha e tá chorando e fazendo birra porque não consegue escalar uma parede ou não consegue voar, não consegue fazer alguma coisa que pra gente é muito simples, é óbvio que aquilo não é possível de ser feito, mas pra criança não. Então, a gente, com os passos segundo a disciplina positiva, pra gente começar validando o sentimento da criança, aquilo é real. Aquele sentimento para ele, por mais que para nós nós já tenhamos superado aquilo que pra gente é fato que não é possível, para a criança não. Ele se imagina capaz de e se sente e ao mesmo tempo que sente frustração de não conseguir fazer aquilo que ele tanto deseja. Então, quando você se deparar com algum problema, um mau comportamento do seu filho, valide o sentimento dele. Por que ele está chorando? Por que ele está fazendo aquela birra? Algo dentro dele diz que ele deve se comportar que sim, leva ele a se comportar dessa maneira. E depois de validar o sentimento dele, a gente vai usar o nosso exemplo. Talvez você nunca desejou ser um Homem-Aranha e escalar uma parede, mas com certeza você já viveu ou eu já vivi alguma situação onde eu me sentisse incapaz diante daquilo, por mais que eu gostaria de fazer. Então, a gente vai encontrar algum exemplo para ser dito nesse momento. E depois a gente vai compartilhar como nós nos sentimos com relação àquela situação. Ah, filho, você se comportou assim, mas eu me senti desse jeito, eu me senti triste, eu me senti frustrada, eu fiquei com raiva. E isso é um ponto muito importante de se dizer. As crianças, ou até mesmo as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes têm dificuldade de expressar sentimento com palavras, de nomear os sentimentos. E cabe a nós, como sabedores primeiros disso, dizermos para eles, isso que eu tô sentindo é raiva, isso que eu tô sentindo é tristeza, isso que eu estou sentindo é frustração. E quando a gente começa a nomear o sentimento, as pessoas à nossa volta começam a ter contato com essas palavras, contatos com esse sentimento e começam a entender melhor o que passa dentro de si. Muitas vezes, por exemplo, às vezes o nosso cônjuge, por exemplo, tem um comportamento que pra gente, pra ele foi uma piada ou foi uma brincadeira, mas que nos ofendeu. E a gente simplesmente vira cara ou ignora ou tenta de uma outra forma que não usar as palavras para identificar os sentimentos. E nós precisamos muito, a sociedade precisa disso, de pessoas que consigam expressar o que sentem, que consigam verbalizar aquilo que sentem, ao invés de retrucar de volta, gritar de novo, foi ofendido e querer ofender de volta, ao invés de declarar os seus sentimentos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente validou o que a criança sentiu, o que a outra pessoa sentiu. Depois, nós usamos o nosso exemplo, momentos que a gente possa ter passado sentindo a mesma coisa que a criança, que a pessoa que nós estamos relacionando. E depois, a gente colocou como nos sentimos. E, por último, nós vamos chamar a criança, nós vamos chamar a pessoa para achar uma solução para aquilo. Porque fazer a criança participar deste momento é dizer para ela que um erro é uma oportunidade de aprender, é uma oportunidade de crescimento. Então, você errou, mas como a gente vai fazer para mudar daqui para frente? A próxima vez que você se sentir desse jeito, o que a gente vai fazer? No lugar de chorar, de gritar, de espernear, o que a gente vai fazer? Entende? Nós vamos trazer a criança para nossa realidade, nós vamos trazer a criança para
o racional, para a razão, não só do sentimento de frustração. Nós vamos tirar elas dessa zona de conflito interno que elas estão passando. Mas, Jéssica, é sempre muito fácil fazer isso? Não. Muitas vezes é difícil. A maioria das vezes eu falho com isso. Mas a diferença é que eu sei qual é o propósito de Deus na educação das minhas filhas, na educação do meu filho, e o que eu quero é viver esse propósito. E quando a gente decide não fazer isso, porque é difícil, nós estamos dizendo, Senhor, a missão que você me deu eu não consigo e pronto, não vou viver o seu propósito porque eu não consigo. E não é esse o padrão de fé que nós temos. O padrão de fé que nós temos é de irmos e persistirmos em crescer, em cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas então, Jéssica, eu errei. O que eu faço agora? Agora a gente vai fazer, o livro dá um exemplo dos 3 R's da recuperação, que vai falar sobre a gente reconhecer que errou. E isso é tão difícil para os pais, às vezes, reconhecerem para a criança, eu errei. Você estava com sono, você estava frustrado, e eu simplesmente cheguei, extravasei minha raiva porque eu estava cansado e tive problemas no serviço. E reconhecer que somos todos pecadores, usarmos esse momento para mostrar para a criança, todos nós somos pecadores. Eu peco assim como você peca, eu erro assim como você erra. Então me perdoa por isso. Depois de reconhecer a sua parcela de responsabilidade na situação, vamos lá nos reconciliar, fazer o pedido de desculpa e literalmente verbalizar, me perdoe. E então nós vamos resolver. Resolver como? Chamando a criança para isso, você estava se sentindo assim, como a gente pode fazer quando isso acontecer novamente? Eu me senti assim, eu fiquei nervoso, como a gente pode fazer para resolver isso? As crianças, eles têm soluções que pra gente parece tão óbvias, mas que quando parte deles eles enxergam de uma outra forma. E eu vou usar como exemplo o que aconteceu aqui em casa essas últimas semanas. Eu estava com um problema com relação, eu falo com um problema porque pra mim é um problema, pra criança não. Eles estavam brincando muito durante o banho e eu via que aquilo era perigoso. E eu fui falar pra eles, vocês estão brincando demais durante o banho, como a gente pode fazer pra resolver isso? Aí a Maria Vitória falou assim, mamãe, já sei. Quando a gente estiver brincando durante o banho, a senhora fala assim, gente, vocês estão brincando muito durante o banho. Aí vocês podem cair, se machucar, igual o Benjamin já caiu uma vez. Eu olhei para aquela situação, minha vontade foi de rir, porque quantas vezes eu já não falei isso? Mas tudo bem. Falei, então tá, combinado. A próxima vez que isso acontecer, eu vou falar com vocês. Cheguei, passou-se alguns dias, estavam eles brincando novamente durante o banho. Eu fui lá e falei, gente, vocês lembram que da última vez que a mamãe chamou vocês para conversar, nós falamos sobre a brincadeira durante o banho, o quanto isso é perigoso, que pode alguém acabar caindo e se machucando, assim como o Benjamin já caiu uma vez? Lembrei, mamãe. Na hora, pararam a brincadeira e continuaram com o banho. E pra mim, eu falei, gente, como pode? Eu já falei isso tantas vezes, mas ele nunca tinha partido deles a resposta. Eles, quando partiu deles, quando eles identificaram aquilo como uma ideia dele, como uma coisa, um acordo que já tinha pré-estabelecido e que eles participaram desse acordo, eles conseguiram construir e mudar o comportamento deles. E esse foi um exemplo que eu quero deixar para vocês, de que crianças sim são capazes de resolver problemas, situações pequenas, e que nós devemos ser mediadores, e o nosso papel como pai é ensinar isso, é ensinar eles resolverem os problemas, para se tornarem adultos resolvedores, não adultos apenas que chegam e apontam problemas, mas que são capazes de resolver. E durante esse capítulo, foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração.